O milionário e a mendiga. Ex-marido surpreende ao acompanhar menina em parto inesperado. O corredor do hospital estava tomado por um silêncio tenso, cortado apenas pelo eco dos passos apressados e o bip frenético dos monitores. De repente, a porta da sala de parto se abriu com estrondo, revelando Fabrício, o cirurgião brilhoso que todo mundo conhece, respeitado com sua bata impecável e olhar frio, mas carregado de algo que ninguém esperava naquele lugar. Ali, no ápice daquela noite caótica, estava ele. Mesmo sabendo que o destino ia jogar o mais cruel dos jogos, Fabrício sequer imaginava que aquela ligação mudaria tudo. Do outro lado da sala, Letícia, uma mulher moldada por anos de luta que parecia carregar o mundo nas costas, respira ofegante, segurando a mão forte de Rafael, seu marido amoroso que nunca desistiu dela. A barriga enorme denunciava que o bebê estava para nascer a qualquer instante. O nome da criança era Sofia, e aquele momento, disse Renato, era muito mais de. Rafael observa de cabeça baixa, a expressão confusa e uma sombra de ciúmes que não se atreve a mostrar. Ele sempre foi o pai que Sofia conheceu, homem presente, paciente, disposto a amar como se a menina fosse dele, mesmo sem laços de sangue. Mas e se essa verdade fosse súbita, como um soco direto no estômago? E se Fabrício tivesse a chance de reivindicar aquele nome, desfazendo anos de busca pelo certo caminho? O ambiente azedou, os olhares, cheios de história, mágoas e segredos, se cruzaram ao mesmo tempo em que a tensão ficava quase palpável, eletrizando o ar. O tempo pareceu desacelerar, cada segundo esticando-se como um nó apertado na garganta de todos. O suor escorria pela testa de Letícia, enquanto a dor cortante vibrava no fundo dos seus olhos. Fabrício, ali parado, encarava o chão, tremendo nas mãos, lutando contra uma tempestade que ameaçava engoli-lo inteiro. Não acredito. Ela está aqui, no meu hospital, com o meu sangue, murmurou uma enfermeira, atônita. Rafael se aproximou, visivelmente tenso, mas firme como uma rocha. Eu sou o pai dela, disse em voz baixa, quase para si mesmo, mas a frase pareceu ecoar em todo o quarto. O silêncio deu lugar ao frenesi. O relógio pulsava, as máquinas disparavam alarmes, e um instante de dúvida tomou conta do cirurgião milionário. Cada escolha, cada palavra, agora tinha o peso de um futuro incerto. Fabrício também via a filha nos olhos molhados da ex-esposa. Como explicar anos de ausência, a culpa pesada esmagando seu peito? E se Sofia precisasse dele de verdade? Será que ele estava pronto para ser mais do que apenas um espectador? Rafael segurava a mão de Letícia, mas seu olhar não largava Fabrício. O passado e o presente batiam de frente, enquanto os segundos finais para o nascimento paravam a respiração de todos ali. E naquela urgência caótica, a pergunta que ninguém ousava dizer atravessava a atmosfera carregada. O que realmente significa ser pai? Quando o primeiro choro cortou o ar, uma mistura de esperança e medo tomou conta da sala. Sofia havia chegado, mas com ela um turbilhão de sentimentos e uma encruzilhada que ninguém sabia como cruzar. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O primeiro choro de Sofia ecoou pela sala, mas a alegria que deveria invadir o espaço foi interrompida por um som repentino, um estrondo ensurdecedor que fez tô. A porta foi arrombada com força, e uma figura alta e imponente entrou, ofegante, como um furacão.
Era Maria, a mulher que muitos conheciam como a nova esposa de Fabrício. Porém, a expressão dela não carregava felicidade, mas uma determinação intensa. Ele é o pai dela, gritou, apontando para Fabrício. O murmúrio que se seguiu foi como um rugido. O olhar de Fabrício, que antes estava perdido na confusão, agora se fixou nela, os olhos arregalados. Como se o mundo tivesse acabado de desabar. Você não pode estar aqui, ele murmurou, o coração disparando no peito. Não agora. Maria avançou. Seu olhar cortante atravessava os presentes. Por quê? Para você esquecer o que fez. Para fingir que não deixamos tudo para trás? Ela estava ali com um propósito maior do que qualquer um podia imaginar. E ela levou a mão ao bolso, retirando o envelope que parecia velho, desgastado. Eu tenho algo para você, e para todos nós. O ambiente tornou-se um turbilhão. Letícia, que ainda mantinha a respiração ofegante, olhou para Maria, confusa. Do que você está falando? Sua voz tremia, enquanto Rafael segurava sua mão com força. Os olhos bem abertos, absorvendo a cena que se desenrolava. Maria abriu o envelope e, com as mãos trêmulas, retirou um documento e uma foto. Este é o exame de DNA que fiz meses atrás, ela começou. E esta? A voz dela falhou por um momento, mas recuperou a força. Esta é a prova de que Sofia é, na verdade, filha de Fabrício, e não sua, Letícia. Um silêncio ensurdecedor caiu, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Os olhos se viraram para Fabrício e Letícia, e o choque tomou conta, como uma onda elétrica. Rafael ficou paralisado. Ele não conseguia acreditar. O quê? Como é possível? A incredulidade estava estampada em seu rosto. Fabrício, que esteve em silêncio, finalmente se manifestou. Isso não pode ser verdade. A negação se misturava com a temida verdade. Mas o olhar de Maria não vacilou. É verdade, Fabrício. Estive esperando o momento certo para isso. E eu não ia deixar você escapar novamente. Sofia é sua responsabilidade. Sofia do berço emitiu outro pequeno choro, como se estivesse acostumada a trazer à tona os conflitos mais profundos. Letícia olhou para Fabrício, o homem que um dia amou e que agora parecia um estranho. Como você pôde? Você estava aqui e ainda assim, a tempestade de emoções invadiu aquele espaço, dando lugar ao caos. As máquinas começaram a apitar mais alto, um eco da tensão no ar. Olhares se entrelaçavam, cada um lutando contra a revelação daquele momento explosivo. A dor de Rafael era palpável, seu coração despedaçado, enquanto Fabrício parecia um espectro, incapaz de lidar com a verdade que o cercava. Mas o que você quer de mim, Maria? Fabrício franziu a testa, lutando para manter a calma, enquanto a sala girava ao seu redor. Eu não faço parte da vida dela. Você decidiu tudo isso. E a resposta de Maria foi rápida, cortante. Você não pode simplesmente se afastar. Não agora. As escolhas que você fez têm consequências. Estamos apenas começando. A sala estava cheia de sentimentos contraditórios. A vida de todos ali mudara instantaneamente. E enquanto Sofia chorava, um novo ciclo de amor, dor e arrependimento começava diante de todos. E a pergunta flutuava no ar. Qual é o verdadeiro significado de ser pai, quando a verdade desmorona suas certezas? O primeiro choro de Sofia ecoou pela sala, mas a alegria foi rapidamente abafada por um som repentino. Um estrondo que fez todos se virarem para a porta. Era como se um vendaval tivesse entrado. Uma figura alta e imponente apareceu, ofegante e com um olhar carregado de determinação. Era Maria, a nova esposa de Fabrício, e a tensão na sala deu lugar a um clima de expectativa inquieta. Ele é o pai dela, gritou Maria, e o murmúrio que se seguiu parecia um rugido. O olhar surpreso de Fabrício se fixou nela, os olhos arregalados, como se tudo o que ele pensava saber tivesse desmoronado em um instante.
Você não pode estar aqui. Não agora, murmurou Maria, lutando para encontrar suas palavras, seu coração acelerando. Maria não se deixou abalar. Com um movimento rápido, retirou um envelope do bolso. Eu tenho algo para você, para todos nós. Aquelas palavras eram uma bomba prestes a explodir. As mãos trêmulas dela puxaram um documento e uma foto, e o ar se tornou pesado enquanto a sala retinha a respiração. Este é o exame de DNA que fiz meses atrás, disse ela, a voz hesitante, mas firme. E esta fez uma pausa para recuperar o fôlego. Esta é a prova que vai mudar tudo. Sofia é sua filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. Os olhares se entrelaçaram, confusão no ar. O rosto de Rafael se contorceu, a incredulidade se aprofundando. O quê? Como é possível? Ele estava paralisado, a dor ardendo em seu peito, enquanto o chão parecia desabar sob seus pés. Letícia olhou para Fabrício, os olhos cheios de uma mistura de amor e ódio, uma tempestade de emoções. Isso não pode ser verdade, balbuciou Fabrício abalado, sua negação ecoando pela sala. Maria não hesitou. É verdade, Fabrício, e você não pode se afastar. Não agora. As ações que você tomou têm consequência. A tensão atingiu o ápice. Cada presença na sala sentia a gravidade da revelação. Mas foi nesse instante que um grito atravessou a sala, cortante e agudo, como um golpe. Todos se viraram novamente, alertas, apenas para ver a enfermeira desabar no chão, pálida e tremendo. Ela estava grávida, murmurou entre soluços. O choque generalizado tomou conta da sala. A enfermeira, ela estava grávida de gêmeos, 2 meses atrás. Um acidente, uma tragédia. O desespero ecoou pelo espaço, e a reviravolta levou um novo significado àquela noite aterrorizante. Fabrício ficou paralisado, incapaz de processar as informações. Os sentimentos se misturavam. Ai, e agora, potencialmente um homem que perdeu tudo. A sala se tumultuou e as máquinas ao redor começaram a apitar de forma frenética, sinalizando a urgência de um próximo passo. O que mais poderia acontecer ali? Letícia sentiu um frio na espinha, a confusão pressionando seu coração enquanto a enfermeira era levada às pressas. E os segredos começaram a se acumular, pesados como um manto. Maria, você sabia disso? Perguntou abruptamente. O tom de Letícia era de acusação, mas a verdade estava se desenrolando em redemoinho. Eu não queria que você soubesse assim, mas era a hora de Fabrício enfrentar tudo isso, respondeu Maria, mas a determinação já estava murchando ao ver a gravidade da situação. O olhar de Fabrício encontrou o de Letícia, e mesmo no meio do caos, uma nova clareza surgia. Mas a verdadeira natureza daquele momento, as camadas de mentiras e verdades, ainda estava por ser revelada. O que realmente significa ser pai? A pergunta flutuou no ar carregada de ideias, enquanto cada um lutava para encontrar seu lugar naquele novo e aterrorizante cenário. E a única certeza que tinham era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Enquanto o riso contido se transformava em murmúrios de choque, Sofia chorava, alheia a toda a atenção. O ambiente estava carregado, como um dia de tempestade. Fabrício estava paralisado, sua mente tentando aceitar a bomba que Maria acabara de jogar. Sofia é sua filha. A frase ecoava em seus pensamentos, ressoando como um gongue. Ele olhou para Letícia, depois para Rafael, o desespero tomando conta dele. Não, isso não pode ser verdade, ele insistia, mas a certeza refletida nos olhares ao seu redor falava mais alto. Maria, ao ver a reação de Fabrício, insistiu. Você precisa entender, Fabrício. A verdade é inegável. Naquele instante, algo mudou. Um ruído agudo cortou o ar, seguido de gritos. A porta da sala se abriu violentamente, e uma figura imponente entrou, coberta de sangue, trazendo consigo o caos. Era a enfermeira que haviam levado para fora minutos atrás, seu rosto contorcido em dor,
e seu olhar cheio de pânico. A criança está em perigo, ela gritou, as palavras saindo precipitadas, como se cada sílaba a estivesse destruindo por dentro. Houve uma falha, um acidente com uma das mães. Precisamos de ajuda imediatamente. O clima se tornou tenso. Letícia, ainda em trabalho de parto, começou a se contorcer. A equipe médica, que parecia tão organizada antes, agora estava em estado de alvoroço, apressando-se para atender a enfermeira. Não, não agora! Fabrício gritou, implorando por alguma normalidade, sua voz perdendo a força enquanto a realidade o esmagava. E como se tudo estivesse alinhado contra ele, a enfermeira olhou nos olhos de Fabrício e com um gemido revelou. Ela não é só sua filha, Fabrício. As duas crianças chegaram a ser trocadas, não apenas a Sofia. A sala tornou-se um espaço congelado. O tempo parou. Fabrício sentiu um nó na garganta, e a ideia de que sua filha poderia não ser sua chegava à mente de dúvidas insuportáveis. Como assim? Ele não conseguia passar isso. Seria possível que Sofia não fosse sua e que outra criança, sua filha biológica, estivesse em algum lugar lutando para viver? Rafael, sem entender o que estava acontecendo, virou-se para Letícia, os olhos arregalados. A enfermeira estava grávida. Gêmeos! A confusão aumentava, e os olhares se voltaram para a enfermeira novamente. O que mais ela não tinha contado? A intensidade da situação se multiplicava como se um furacão estivesse prestes a engolir todos. Temperatura crítica. Precisamos agir agora, disse um médico, enquanto os outros corriam para semear as notícias do caos. Os gritos ecoavam, as máquinas apitavam, e novos rostos começavam a se enfiar na sala, transformando a situação em um frenesi. Fabrício não sabia se deveria correr atrás da verdade ou lentamente se afundar na confusão que estava se formando ao seu redor. Vá buscar a criança, gritou Fabrício, mas sua voz soou como um eco fraco em um vasto vazio. O que nós fizemos? O que mais está escondido? Era uma pergunta que ele não tinha certeza se queria ouvir a resposta. E naquele momento, a real profundidade de sua paternidade, ou a falta dela, se tornava o último dos seus problemas. O desespero preenchia cada canto da sala. Cada segundo arrastava-se como um ladrão da esperança. Fabrício sentiu as lágrimas quentes começando a escorregar pelo seu rosto, misturadas ao suor e à angústia. E se a outra criança não sobreviver? Murmurou, enquanto os rostos ao seu redor mudavam de expressão. A sala estava prestes a desmoronar, e ninguém sabia em que direção se virar. Então o mundo dele desabou mais uma vez. A porta se abriu novamente, e uma mulher desconhecida, com um olhar radiante de dor e determinação, fez a pergunta que ninguém estava preparado para ouvir. O que aconteceu com a minha filha? E ali, naquele instante em que tudo começava a desmoronar, Fabrício sentiu que as paredes começaram a se fechar. O que mais teria que enfrentar? A verdade estava se revelando, mas a dor se tornava cega. O que mais estava escondido? Ele não sabia. E ao olhar para Letícia, percebeu que nada seria como antes. A vida, que parecia tão clara, tornara-se um labirinto de mentiras e segredos. E aquela noite, marcada por revelações e promessas de tempos difíceis, apenas estava começando. Quando a mulher desconhecida, encharcada de pânico e dor, entrou na sala, o clima mudou radicalmente. Fabrício estava paralisado, os olhos arregalados, quando ela gritou: "O que aconteceu com a minha filha?" O olhar dela não era apenas de desespero, era de determinação implacável. Ela avançou, cada passo, carregando o peso de uma verdade que parecia prestes a desabar sobre todos. Rafael e Letícia se entreolharam, confusos. A tensão na sala era palpável, um nó no estômago de todos. "Quem é você?" perguntou Letícia, a voz tremendo, enquanto Rafael se colocava em posição protetora na frente dela. Fabrício respirou fundo, tentando recuperar a compostura. A mulher não hesitou. "Meu nome é Clara. Eu sou a mãe biológica de Sofia." As palavras dela cintilaram como um raio,
e o silêncio se espalhou como uma onda fria, paralisando todo mundo. Como assim, mãe biológica? O tom de Fabrício era quase um rosnado, a incredulidade selando seu destino. Ele sentiu um embrulho na barriga. Você não pode ser. A negação ecoava em sua mente, enquanto seus pensamentos se embaralhavam. Recebi uma ligação anônima me alertando sobre o que estava acontecendo aqui. Eu sabia que algo não estava certo com a entrega da minha filha. E quando soube do seu nome, eu precisei vir. Clara disse, a voz entrecortada por lágrimas. A fragilidade original da cena agora se transformara em um duelo de verdades que ninguém sabia que existiam. A sala começou a girar. Letícia, ainda em trabalho de parto, olhou para Fabrício. O vazio em seus olhos dizia mais do que as palavras podiam expressar. O que isso significava para eles? A noção de que a filha, que ela tinha carregado por meses, a menina que ela daria à luz, tinha uma mãe biológica viva e presente, era um golpe doloroso. Rafael, atordoado, encarou Clara. Você está dizendo que você é a mãe dela? Então todo esse tempo? O peso da descoberta lhe atingiu como uma marretada, e ele mal conseguia completar a frase. A dor nos olhos de Letícia implorava por respostas. Fabrício se sentiu sufocar sob a pressão da verdade que não sabia como lidar. E agora, o que você quer, Clara? Ele perguntou, a voz tensa, uma faísca de raiva misturada ao desespero. Ela respirou fundo, enxugando as lágrimas. Eu só quero minha filha de volta. Não posso mais viver com a incerteza de onde ela está. E agora, ao que parece, você sabe o que eu estou falando. O ambiente estava carregado de tensão. A urgência da situação subindo como a pressão em uma panela de pressão. Tudo parecia mais um pesadelo do que uma realidade. O alarme de um dos monitores disparou, e o caos começou, enquanto uma enfermeira se aproximou rapidamente de Clara, a angústia estampada no rosto. Precisamos agir rápido. A situação pode piorar. Ela alertou, e as palavras pareciam um eco sombrio entre todos presentes. Então, como se o universo estivesse se desfazendo em seu próprio deleite macabro, uma nova revelação estourou como uma bomba atômica. Eu tenho gêmeos, e a outra criança... A outra criança é a sua filha, Letícia. Sofia e a outra criança foram trocadas no hospital. Elas não podem sobreviver sem mãe, Clara gritou. E a sala parou. O mundo todo pareceu desabar. As respirações se entrecortavam, e cada um lidava com a verdade de um modo diferente. Fabrício, completamente desolado, começou a tremer. Como isso pode ser possível? O que estamos fazendo? O medo agora tinha um rosto e um nome, e assim, em um curtíssimo espaço de tempo, o que deveria ser um momento de alegria se transformou em uma tempestade de revelações devastadoras. O que parecia um simples parto estava mergulhado em uma rede de mentiras e enredos inesperados que abalariam o destino de todos ali. O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto as maquinarias apitavam freneticamente, a pergunta pairava como um fantasma. Quem realmente eram as mães e quem eram os pais nesta trama trágica da vida? Enquanto a confusão se instalava e os ecos da revelação de Clara ainda reverberavam, um novo grito cortou o ar, mais forte que o choro de Sofia. A enfermeira, que inicialmente saíra para buscar ajuda, atravessou a porta novamente, os olhos arregalados em pura agonia. Alguém, por favor, precisamos de ajuda. A mãe, a outra mãe, Letícia. Ela desmaiou. O pânico se espalhou pela sala como fogo em mato seco. Letícia, que estava no meio de tudo, em trabalho de parto e agora gravemente alcançada pela situação, se contorceu por um instante, perdida na dor. As máquinas começaram a apitar e a equipe médica se mobilizou em um frenesi que tornava o caos palpável. Fabrício, tomado pelo desespero, olhou para Clara, então para Letícia. Suas emoções iam turbilhão. O que estava acontecendo? O que ele deveria fazer? Não, não pode ser! Gritou Rafael, sua voz enrouquecida enquanto ele se aproximava de Letícia, a mão dela agora fria. O médico, em uma fração de segundo, avaliou a situação, chamando urgentemente os enfermeiros para fazerem os procedimentos necessários.
Cada segundo parecia uma eternidade. O desespero de Fabrício se transformou em desorientação e sua mente rodava. Como ele iria lidar com tudo isso? A pressão crescia na sala. A indignação de Clara e a confusão de Rafael se transformaram em uma dança macabra, onde o tempo parecia arrastar-se. Então, em meio a esse turbilhão, o inesperado aconteceu. A própria Maria, a nova esposa de Fabrício, que até então crescia em um canto, levantou-se, sua presença imponente capturando a atenção de todos. Chega! Você não pode desmaiar agora, Letícia. Você é mais forte que isso, disse, com uma força que surpreendeu a todos. Você é uma mãe. Mãe para Sofia. A força da declaração ecoou na sala. Todos olharam para ela, não apenas pela urgência das palavras, mas pela abrupta mudança em seu comportamento. Era como se uma nova identidade emergisse dela. O silêncio cortante era uma tela, e a sala toda esperava pelo que vinha a seguir. Mas Maria não parou, e uma expressão de determinação cruzou seus olhos. É isso mesmo. Letícia, você precisa lutar. Eu sei que você pode fazer isso. Sofia precisa de você. A sala, anteriormente cheia de desespero, agora estava repleta de uma tensão nova, uma centelha de esperança. Mas enquanto todos estavam focados em Letícia, ninguém notou que Clara começava a tremer. Os seus olhos arregalados de um crescente pânico, enquanto ela encarava Maria. Então, sua voz saiu em um sussurro tremido, carregado de fúria. O que você sabe? O que você não contou? Você sabe mais disso tudo. O que está acontecendo? Fale. Todos se voltaram para Maria, e as palavras se congelaram no ar. O olhar de Clara era como uma lâmina, cortando através da confusão, revelando algo obscuro que estava lentamente se formando na direção dela. O ambiente estava se aquecendo, e o clima estava prestes a mudar mais uma vez. Fabrício sentiu o estômago revirar. Maria, ao perceber que todos estavam olhando para ela, hesitou por um breve instante, mas depois, em um gesto de total entrega, soprou: Não, não é o que você pensa. Eu não, mas Sofia. Ela pode não ser apenas sua filha, Fabrício. A verdade é complicada, complicada demais. O que era apenas uma questão familiar agora se transformava em algo muito maior. Os murmúrios misturaram-se a murmúrios de desconfiança, medos e segredos. Todos se entreolharam, o peso da revelação de Maria pairando no ar. O que ela queria dizer? A tensão explodiu e voltou à estrondosa realidade do hospital, onde tudo parecia se desenrolar diante dos olhos incrédulos. Clara, a mulher que há poucos instantes era o foco dos holofotes, agora estava imóvel. O olhar em branco, enquanto o estado de Letícia se agravava. Não havia segurança, não havia certezas. O que mais viria à tona? Mais e mais perguntas permeavam aquele espaço carregado. E enquanto a equipe médica lutava para estabilizar Letícia, as linhas entre amor e ódio, certeza e dúvida, estavam prestes a se desfazer em um novo desastre. Foi quando um novo grito cortou a atmosfera tensa. A criança está em perigo. Precisamos fazer isto rápido. A urgência da enfermeira ressoou na sala, enquanto todos se preparavam para enfrentar uma nova reviravolta. A vida de todos estava prestes a mudar mais uma vez, e a única certeza era a dúvida que se instalava no coração de Fabrício, Letícia, Clara e Rafael. O que mais estavam escondendo uns dos outros? Quando a enfermeira entrou, o ar estava carregado de desespero. Precisamos de ajuda. A mãe, a outra mãe, Letícia, ela desmaiou. O pânico tomou conta. Os olhos de Fabrício se arregalaram. Seu coração disparou. Não, não pode ser. Ele imediatamente correu em direção a Letícia, que estava pálida e sem forças. Rafael estava ao lado dela, segurando sua mão, preocupado. Levem-na para a emergência, gritou um médico, enquanto a equipe se mobilizava rapidamente. Todos se moviam como se o tempo estivesse contra eles. O caos se instaurou. Clara estava em estado de choque, sua expressão congelada, enquanto os murmúrios ao redor aumentavam. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? As palavras saíam como um eco tremido.
Mas então, no meio desse frenesi, Maria, com seu olhar determinado, cortou o ar impetuoso da sala. Chega! Deixa em paz! Foco na Letícia! Ela precisa de vocês! O tom de Maria surpreendeu a todos. Havia um semblante de força e urgência que ecoava em sua voz. Em meio à adrenalina, Fabrício conseguiu um breve momento de clareza e observou. A intensidade daquele momento era quase palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Foi quando o inesperado surgiu. A enfermeira, com a expressão assustada, se virou para a equipe médica e disse: Esperem, eu tenho algo mais a contar. Todos pararam instantaneamente. A outra mãe não é só Letícia. As crianças, as gêmeas, elas foram trocadas. As palavras dela caíram como uma bomba. Um silêncio profundo tomou conta da sala. O que ela estava dizendo? Fabrício e Rafael trocaram olhares confusos, o horror se espalhando sobre eles. Como assim trocadas? Perguntou Fabrício, sua voz tremendo. A enfermeira continuou. Sofia não é filha de Letícia. Ela é sua, Fabrício. E a outra criança, a que foi levada, é de Letícia. Os olhares se entrelaçaram e a confusão se transformou em desespero. O desespero tomou proporções gigantescas. Não, isso não pode ser verdade, gritou Rafael, enquanto Letícia começava a recuperar a consciência. O que está acontecendo? Você tem que acreditar em mim. Essa foi uma tragédia. Eu não sabia. Mas as meninas foram hospitalizadas na mesma época e houve um erro, a enfermeira exclamou, enquanto as palavras giravam em volta, como um redemoinho de dúvida. Fabrício já estava com a mente girando. O que mais ele poderia perder? Ele olhou para Letícia. O que isso significava para eles? A dor pulsava em seu peito. Então, Clara, você não é a mãe biológica de Sofia? Ele perguntou, hesitante. Clara assentiu, os olhos cheios de lágrimas. O olhar de Letícia mudava. Nunca estive sozinha, não é mesmo? Ela murmurou para si mesma, lutando contra um mar de emoções. A própria identidade estava agora em questão. Rafael pegou a mão de Letícia, mas ela puxou. Se Sofia é mesmo minha filha, então tudo o que você fez, isso é real? A acusação era clara. Clara, com o coração apertado, começou a se aproximar. Eu só queria saber a verdade. Eu estava tentando te proteger, Letícia. Nunca pensei que um erro tão grande pudesse acontecer. As lágrimas escorriam enquanto a sala envolvia-se em um silêncio pesado, cada um tentando processar a nova realidade. Fabrício e Clara trocavam olhares de incredulidade. E se a outra criança estiver em perigo? Eu não posso perder mais uma vez, ele gritou, os olhos arregalados. A urgência havia mudado de direção. Clara se aproximou, mas uma nova enfermeira entrou apressada. A outra mãe chegou, desmaiada. Existe uma ligação direta com a sua filha. Elas estão gravemente em risco se não agirmos agora. Fabrício sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. E se Sofia... Se a outra criança está... Clara estava em choque, enquanto a verdade a envolveu como um manto pesado. A situação estava se intensificando. E precisamente naquele ponto de tensão, um grito cortou o ar mais uma vez. Ela está acordando! Letícia! O eco das palavras paralisou todos. O que mais aquela noite implacável traria? O que aconteceria com as meninas? Ninguém tinha resposta, e a única certeza que pairava no ar tangível e frio era que todos estavam prestes a enfrentar a realidade, um mundo de segredos, mentiras e revelações devastadoras. E naquele momento, as vidas de todos mudariam para sempre. A sala estava em caos, um turbilhão de vozes e máquinas apitando. As palavras da enfermeira ainda ecoavam na mente de Fabrício e Clara. Sua verdade cortante reverberando em cada canto. Fabrício, ainda paralisado pela revelação, olhou para Letícia e viu desespero em seus olhos. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Sofia, a sua filha,
A outra criança era também dela? Uma confusão de sentimentos o invadiu como uma onda forte. De repente, Letícia voltou a se mover, enquanto todos olhavam ansiosamente. Ela abriu os olhos lentamente, tentando entender o que estava acontecendo ao seu redor. Fabrício se inclinou sobre ela, preocupado. Você está bem? Sua voz estava cheia de medo. Letícia, entre a confusão e a dor, tentou falar, mas a fraqueza a impedia. A equipe médica a cercou, seus rostos tensos com o peso da situação. É um momento delicado. Vamos cuidar dela, disse uma das enfermeiras, tentando manter a calma. Mas Clara, ainda acossada pela revelação, não conseguia se conter. Você não pode apenas ignorar toda a dor que isso causou. Minha filha foi tirada de mim. A súplica estava entrecortada com lágrimas, mas a intensidade da batalha emocional tornava tudo mais tumultuado. Enquanto isso, Maria, que até então tinha permanecido em silêncio, tomou coragem para falar. Clara, não é só isso. Você precisa saber a verdade sobre quem realmente manipula tudo isso. Você está cercada por mentiras que não imagina. A observação de Maria fez todos se virarem para ela, a incredulidade pairando no ar. O que você quer dizer? Perguntou Fabrício, sua voz mais assertiva. Maria passou a mão pelos cabelos como se aquilo pudesse ajudá-la a organizar os pensamentos. Eu vi documentos, coisas que não podem ficar em segredo. Existe um terceiro fator nesta história. Alguém que não deveria estar aqui. Alguém que sabe mais do que nós. A tensão na sala aumentou, enquanto todos se entreolhavam inquietos. O que Maria estava insinuando? Nesse momento, outro médico entrou na sala, vestindo um semblante grave. Precisamos da presença de todos agora, disse ele, com um toque de urgência na voz. A situação de Letícia exige atenção imediata. E há mais. Precisamos esclarecer como essas crianças foram trocadas. Fabrício, Letícia, Clara e até Rafael prestaram atenção redobrada. A última frase do médico fez o coração de todos acelerar. Esclarecer como essas crianças foram trocadas? Repetiu Letícia, como se estivesse tentando entender a dimensão do que estava sendo dito. O que você quer dizer com isso? O médico respirou fundo. As crianças não só foram trocadas. Existe uma evidência que vai além disso. E a verdade que se desenrolou é terrível. O ar na sala parecia ter sido drenado. Fabrício e Clara trocaram um olhar de puro horror. Do que você está falando? Fabrício se atreveu a perguntar, a voz quase em um sussurro. O médico olhou fixamente para eles e então disse: recebemos um chamado anônimo. Alguém que estava próximo no dia das trocas. Eles revelaram que não apenas durante a troca, mas sim considerações malignas foram feitas. Uma forma de fazer uma disputa pela guarda das crianças. Nesse momento, o chão sob os pés de Fabrício desmoronou. Ele se sentiu rodando em um ciclo de dor e confusão. Como isso era possível? Quem? Ele gritou, a fúria começando a surgir. Quem poderia fazer isso a nós? E justo nesse instante, a porta se abriu com força, e uma figura conhecida entrou, mas com uma energia estranha. Era a irmã de Fabrício, Clara. Eu sabia que viria até aqui. Sabia que não poderia ficar à margem. O que estão fazendo com as crianças é inaceitável. A sala ficou em silêncio novamente, enquanto todos, em um estado de choque, se viravam para ela. E eu sou a única que sabe onde elas estão. E enquanto todos se ondulavam em tumulto, a única certeza era que a verdade ainda estava por vir. Uma tempestade prestes a explodir, trazendo consequências que ninguém poderia imaginar. O clima na sala estava eletrizado. Fabrício olhou para sua irmã, Clara, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Como você pode saber onde elas estão? Perguntou, sua voz cheia de desespero. Todos na sala estavam em alerta, prontos para ouvir qualquer coisa que pudesse responder suas perguntas. A tensão era palpável. Um dia, eu encontrei uma mensagem estranha no meu celular. Alguém estava me observando. Falava de uma troca, de um erro no hospital. Revelou a irmã, seus olhos arregalados. Fui investigar e acabei descobrindo um plano.
Algo muito mais sinistro do que pensávamos. Os rostos na sala se contorceram, a incredulidade se misturando com a urgência. Um plano? Que plano? Letícia perguntou, lutando para se manter consciente na confusão. Fabrício se virou para ela, preocupado, mas os olhos dele estavam grudados em Clara, querendo que ela falasse mais. Há pessoas envolvidas, do lado de fora. Gente com interesses. Elas estavam fazendo uma negociação. Assim que as crianças nasceram, algumas estavam envolvidas em um esquema de adoção irregular. E agora, a cada dia que passa, suas vidas correm perigo. A revelação dela foi como um tiro através do coração da sala. Todos ficaram em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. E então, de repente, algo estrondoso aconteceu. A porta se abriu violentamente e um homem alto e sombrio entrou. Uma figura que ninguém reconhecia, mas que tinha um ar ameaçador. O que está acontecendo aqui? Ele rugiu, seu olhar fixo em Clara. O ambiente congelou. As máquinas começaram a apitar, e o pânico se espalhou rapidamente. Quem é você? Clara gritou, visivelmente assustada. Fabrício sentiu o coração disparar, um aperto na garganta. Saia daqui antes que eu chame a segurança. Mas o homem não se moveu, apenas observou com um sorriso sardônico, como se estivesse se divertindo. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. As crianças têm um valor muito maior do que vocês podem imaginar, disse ele, enquanto as paredes da sala começavam a se fechar. Rafael se colocou na frente de Letícia, como se pudesse proteger a mulher que amava. Não se aproxime dela, ele gritou. Mas o misterioso intruso apenas riu, um som agridoce que ressoou pelo ar. Vocês acham que eu vim aqui para machucar? Não, meu bem. Eu vim para avisar. Clara, você não deveria ter falado. Temos um acordo. E o ambiente foi preenchido por uma tensão como nunca antes vista. Todos estavam se perguntando o que significava aquele acordo. Clara estava em choque, sem palavras. O homem havia revelado que tudo estava interligado, que cada um deles estava dentro de um jogo muito maior. Muitas pessoas estão envolvidas. E se você cruzar meu caminho, não vai escapar ilesa. Ele advertiu, fazendo com que todos tremessem. O médico, que estava prestes a atender Letícia, ficou paralisado, observando a cena enquanto as enfermeiras começavam a se dispersar, sem saber como lidar com aquilo. Precisamos agir agora. Esse lugar não é seguro, ele disse, quebrando o silêncio. E então, no meio de toda a agitação, Fabrício teve uma ideia. E se nós formos até a polícia? Eles podem nos proteger. Mas, antes que ele pudesse dar um passo, o homem fez um gesto e sussurrou uma única palavra. Tarde demais. Uma explosão ensurdecedora ecoou ao longe, como uma bomba detonando. O chão tremeu e todos olharam para a direção do som, aterrorizados. Sirenes começaram a tocar ao fundo. Alguém havia atacado o hospital. O pânico tomou conta novamente, e cada um se sentiu como se estivesse em um pesadelo. Precisamos sair daqui agora, Fabrício gritou. Mas Clara e Letícia só podiam olhar ao redor, a realidade do que estava acontecendo drenando a coragem delas. O sentido de urgência se intensificou quando o homem se aproximou lentamente, com um olhar depreciativo. Seja esperto, Fabrício. Você não quer perder tudo que ama para tornar-se um herói, ele sussurrou, enquanto a sala se tornava um caos. E foi nesse momento trágico que a verdadeira fragilidade da confiança veio à tona. O que mais estava escondido? O que aconteceria com as meninas? Não havia respostas, apenas sombras dançando em um futuro incerto e aterrador. O caos na sala parecia tomar vida própria, as vozes se confundindo em gritos e súplicas. Fabrício ficou paralisado, observando o homem ameaçador enquanto a enfermeira tentava trazer ordem ao tumulto. Letícia, ainda recuperando a consciência, era o ponto de maior fragilidade. Nós precisamos agir, gritou Rafael, olhando para Fabrício, que estava próximo de um colapso emocional. Escutem, nós somos os únicos que podemos proteger as crianças, gritou a irmã de Fabrício, Clara, em meio à gritaria. Se não fizermos algo agora, elas podem ser levadas para sempre. O homem sombrio manteve-se calmo, como se estivesse se divertindo com o desespero que havia causado. Você realmente acredita que tem controle sobre isso?
As crianças estão em mãos seguras, por enquanto. O tom dele era de desprezo, um sorriso tortuoso nos lábios. Algo dentro de Fabrício se rompeu. Ele não poderia permitir que isso acontecesse. Não, você não vai levá-las. Sua voz ecoou pela sala mais firme do que nunca. Erin, uma das enfermeiras que apenas escutava, tomou coragem e fez um movimento decidido. Chame a segurança. Precisamos de ajuda externa. E antes que o observador pudesse responder, uma explosão de sirenes irrompeu do lado de fora. O clima ficou denso. Rafael segurou a mão de Letícia, que agora estava consciente, mas ainda lutando contra a confusão. Você está comigo, Letícia. Vamos nos levantar juntos, ele disse, a determinação refletida nos seus olhos. No tumulto, uma sombra cruzou a porta. Um grupo de policiais entrou em ação, impondo sua presença. O homem sombrio hesitou. Sua confiança começava a vacilar. Você não sabe o que está se metendo, gritou, mas a autoridade da polícia não permitiu dúvidas. Todos no chão. Ninguém se move, ordenou o oficial em um tom autoritário, e imediatamente a atenção se voltou para ele, interrompendo a tensão que quase explodiu. O intruso, percebendo que suas opções estavam se esgotando, recuou, mas não sem lançar um último olhar para Clara. Isso não acaba aqui, Clara. Vocês realmente acham que estão seguros? E então ele saiu em um movimento abrupto, como uma sombra se esvaindo. As tensões permaneceram altas enquanto a polícia certificava-se de que a sala estava segura. Clara olhou para Fabrício, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu não posso acreditar que quase perdemos tudo, que você quase perdeu Sofia. E se o que ele disse for verdade? O que mais ele sabe? A verdade poderá mudar tudo novamente, replicou Fabrício, apertando a mão de Letícia, que ainda lutava contra o choque. O futuro era incerto. A enfermeira, percebendo a perspectiva de cada um naquele recinto, avançou. Dando um passo à frente, precisamos nos certificar sobre as crianças. A saúde delas é a prioridade. Precisamos fazer os exames. A equipe médica começou a trabalhar. O pânico lentamente se dissipando, subindo como vapor quente em um ralador. Os policiais se certificaram de que tudo estava sob controle. Sua presença uma garantia de segurança. À medida que a sala se acalmava, Clara e Fabrício se olharam com um misto de alívio e apreensão. Vamos lutar por nossas filhas, disse Fabrício, o olhar determinado. Ele sabia que passariam por essa tempestade, juntos, mas no fundo, o medo do que ainda poderia vir sempre esteve presente. Depois de um longo silêncio, Letícia finalmente se levantou. Esta luta está longe de acabar. Precisamos descobrir tudo agora. O que mais estava escondido nesta história? Conforme se preparavam para enfrentar o desconhecido, uma última ideia pairava no ar. O que mais poderia estar à espreita, ameaçando suas vidas e o futuro de suas crianças? O que mais alegrias e dores a vida ainda tinha reservado para eles? A única certeza era que cada um deles entraria em batalha por aquilo que amava. E assim, enquanto a cena se dissolvia lentamente e a luz do hospital se ajustava, um legado de emoções e desafios se formava. O caminho estaria cheio de desconfiança e revelações, mas a esperança ainda brilhava no horizonte. Ei, antes de seguirmos com nossas histórias incríveis, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, a nossa comunidade se torna mais forte e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos nos conectar.